Salve! No dia de hoje, eu trarei a resposta pra vocês. Vale mesmo a pena sentir o Shadow? Eu assisti o filme no dia 25, quando ele estreou aqui no Brasil, e apesar de ser uma review, eu não vou dar tantos spoilers pra não estragar a experiência de quem quiser ir assistir logo depois desse vídeo. Pra quem sabe que Sonic 3 existe, deve saber também do potencial absurdo que esse filme tinha antes mesmo de ser confirmado. Lá nos pós-créditos de Sonic 2 nós vimos o Shadow, e agora nós podemos sentir ele graças a Sonic 3. Só o fator Shadow já vale o ingresso de muita gente que conhece o personagem. Por mim, só no trailer já tava pago o ingresso. O filme teve apenas 2 trailers, o segundo lançado no mês passado tem atualmente 11 milhões de views, e o primeiro trailer de 3 meses atrás tem só o dobro disso. Fora vários outros canais que republicam o trailer e a própria Paramount que distribui em várias outras línguas. Sabendo do ouro que tinha em mãos, a Paramount soltou um dos melhores trailers do ano, com um personagem que já estava sendo hypado pro próximo filme, hypando mais ainda pro próximo filme, porque o trailer é basicamente Shadow. O Shadow desce o sarrafo no grupinho colorido de todas as formas e isso simplesmente é o trailer. Sem contar aquela cena de moto que faz referência a Akira. Pelo contexto geral do trailer, dá pra entender que tudo isso é só o começo do filme. Então o filme todo seria algo espetacular, sem dúvida alguma. O pequeno probleminha nisso aí é justamente o Shadow. Porque de certa forma tudo de bom em cinema que tem nos trailers é o Shadow. Então o que fica na mente das pessoas é sentir ele de todas as formas. Mas infelizmente o filme não tem só personagem feito de CGI, vários outros personagens eventualmente vão aparecer para gastar tempo do filme enquanto não sentimos o Shadow. Ou seja, o filme só é bom quando tem o Shadow, e o filme inteiro não tem só o Shadow. Geral feliz da vida sentindo o Shadow, corta a cena geral triste porque tem 2 personagens que não são o Shadow. Isso de certa forma é culpa do hype absurdo e como fizeram o Shadow de Bengala para carregar o marketing do filme. Mas falando de forma mais objetiva, o problema poderia ficar só na falta do Shadow. Porém eles conseguiram encontrar o oposto de meio termo nesse filme. Enquanto tem Shadow, cinema. Quando foca em outros personagens fica ok ou muito ridículo, no sentido de você questionar se aquela cena realmente é do mesmo filme. Talvez por ter entregado algo absurdo como o que vimos no trailer, cenas medianas ou só ruinzinhas mesmo acabam se tornando muito piores, porque o nível de qualidade não decai, ele capota. Eu abordo esse tópico melhor em outro vídeo, caso tenha interesse, vou deixar na descrição e aqui no card. Algo muito curioso que eu notei vendo o filme é que o tom que eles mostram no trailer de ser uma parada mais séria, uma história mais pesada, Glock, tá no filme. É exatamente aquela essência, ao mesmo tempo que algumas cenas trazem de volta a essência dos filmes anteriores, de ser mais infantil e descontraído. Até tem um meio termo, mas a transição entre algo sério e algo infantil não é nem um pouco suave na maioria das vezes e conforme vai progredindo a história, a parte que é séria naturalmente fica mais séria, enquanto a que é infantil, continua infantil, a lacuna só vai aumentando cada vez mais. O que realmente me incomodou é que vários filmes que fazem sucesso e têm continuação acabam perdendo a essência do que tornou aquilo bom ou arriscam em algo e acabam se perdendo. No caso do Sonic 3 é meio que o oposto disso, porque diferente dos 2 últimos filmes que são bem infantis, esse encontra uma fórmula bem mais interessante que a primeira. Em vários momentos, nós vemos o passado do Shadow e algo que carrega uma carga dramática. Então vem o Jim Carrey fazer humor e piada tipo... Diferente de uma montanha-russa que sobe e desce em sequência, era como estar no topo e capotar lá de cima. Pra quem quer assistir o filme e só curtir o filme em si, talvez não te agrade tanto quanto os outros. Como mina de dinheiro, parece que em vez de ir plantando as sementinhas para os próximos filmes e de certa forma e concluindo o atual, eles foram por um caminho de regar a árvore e usar o atual para preparar o terreno do próximo. Então algumas coisas vão acontecer no filme para criar uma dificuldade de roteiro no seguinte e ir limitando o que os personagens podem fazer. Pra quem só quer assistir e curtir o momento, esse desenvolvimento para algo futuro pode atrapalhar um pouco a sua experiência, porque você vai ser apresentado a coisas que não têm explicação naquele momento. Sendo honesto, para um universo que já se tornou uma franquia e quer se manter por mais um bom tempo, faz muito sentido eles tomarem uma iniciativa maior nesse filme, porque esse é o filme do Sonic. Aqui que o hype tá maior e pode alcançar mais gente pra continuar acompanhando, e quem já é fã, seja dos filmes ou dos jogos, vai curtir demais ver que o universo tá se desenvolvendo. Abordando de forma geral os pontos positivos do filme, eu poderia incluir boa parte do que eu já disse, ou seja, Shadow, mas fora ele, o filme no geral tem muitos pontos positivos técnicos e outros que só agradaram o meu gosto pessoal mesmo.
Por exemplo, o CGI é de uma qualidade assustadora, porque tem cenas que com muita, mas muita folga mesmo, superam as que a gente viu no trailer. Eu achei que eles tinham entregado demais, mas estavam escondendo o jogo. O grupinho colorido e o Shadow são basicamente CGI, então eles estarem bem feitos durante a maior parte do filme é realmente complicado, mas não teve nenhum momento que eu notei uma queda de qualidade no CGI dos quatro. Pelo contrário, teve muita cena de ação nesse filme que ia superando o anterior. Boas cenas de ação muitas vezes são acompanhadas por uma trilha sonora excelente, e nesse caso, foi excelente. Entrada triunfal, musicão tocando, porradaria, efeito sonoro incrível e musicão tocando, lágrimas e lágrimas acompanhados de musiquinha e por aí vai. Definitivamente a trilha sonora do filme é boa. Surreal aí também já não boto minha mão no fogo, mas que é boa é. Agora, parabenizar de verdade mesmo é coreografia de luta. Meus amigos, na hora que a porradaria vai cantar, sai um hino. Aquela cena que tem no trailer onde o Shadow tá de moto é espetacular, mas o final do filme é cinema 2. Pra quem é fã de cultura pop, o filme faz referência a muita coisa. Seja da música, animes, heróis, se você for um nerdola dá pra pegar muita coisa boa durante o filme que torna ele mais divertido. Claro, infelizmente, mesmo tendo o Shadow, eles conseguiram não acertar em tudo, e não ironicamente, isso não deveria fazer sentido. Como eu já comentei, o filme se sustentou no hype do personagem e o próprio filme favoreceu mais ele enquanto boicotava os outros. O Shadow veio pra ficar, entendo que esse é o primeiro filme que ele aparece e precisa causar uma boa impressão, mas o que eu tô tentando dizer é, rola uma parada de tentarem fazer o Shadow cobrir uma lacuna de um personagem que eles aparentemente estão querendo tirar. As cenas do Shadow estão belíssimas, mas outras que não são do Shadow é muito nítido o fundo verde. Parece que a cena foi feita em um editor de vídeo aleatório. Mesmo tendo várias qualidades, sem um roteiro bom ou pelo menos decente, não tem como salvar o filme todo, e aqui muitas partes do filme derrubaram ele, mas derrubaram dando rodo, porque é impossível alguém ter apoiado certas coisas acreditando que ia ajudar de alguma forma. A dinâmica de alguns personagens são muito boas, e a de outros são tão ruins que dá vontade de pular, mas infelizmente não tem controle dentro do cinema. Sem brincadeira, só a ação de deletar a cena já melhorava tanto o filme, quanto o personagem da cena em si. Umas piadinhas boas eu consigo relevar, porém existem cenas que são feitas para ser engraçadas, em um filme que parecia ir por um caminho um pouco diferente disso. Muita coisa fica em aberto, como eu disse, é tipo uma propaganda pro próximo. Tem várias conveniências de roteiro, no sentido de algo magicamente surgiu. O filme todo é previsível ao mesmo tempo que algumas cenas podem te surpreender por terem uma qualidade de mais ou exageradamente de menos. No geral, parece que o filme se esforça pra ser pior, porque ele poderia ser muito bom só dessas coisas não existirem. Enfim, dito isso, na minha opinião, que não vale de muita coisa, eu recomendo ir ver o filme se você gosta minimamente do Sonic. Se você for um leigo que só sabe o nome do Sonic porque tá no título do filme, aí fica complicado de gostar porque os pontos positivos não vão ser tão relevantes pra você quanto pra pessoa que entende o que tá acontecendo. Então se você for fã, não precisa nem ver o vídeo, o mínimo era fingir que o Natal não existe e assistir na estreia, porque o filme tá absurdo pra quem é fã seja dos jogos ou dos filmes anteriores. Pra quem não sabe ou tá em dúvida, o filme tem 2 cenas pós-crédito, então aguarda até ser expulso da sala de cinema. Sim, foi o que eu fiz. Garanto pra você que se tu sabe minimamente de Sonic, a cena pós-créditos vai te agradar e muito. Pra quem curte o universo do Sonic ou tá acompanhando apenas os filmes, sai um vídeo aqui no canal falando sobre o Silver, contando sobre a origem dele e como ele pode ser introduzido no cinema. Já confere agora como complemento desse aqui pra ir sabendo ainda mais de Sonic antes de assistir o filme.